Hoje irei ler 2 Reis, capítulo 4 e 2 Reis, capítulo 8. Pois nesses dois capítulos tem uma parte que fala da mulher sunamita. Aquela famosa história da mulher que teve seu filho ressuscitado por Eliseu. A história começou com ela sempre recebendo Eliseu na sua casa. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E aí, por causa disso, por causa dessa relação que eles tinham de amigos, ela construiu um quarto para ele, em cima da casa dela. Tudo mais, e deu de presente a ele. Ele ficou agradecido e quis dar alguma coisa a ela, mas ela era rica, ela tinha todos os bens que uma pessoa desejaria, né? Só que ela não tinha um filho. O servo de Eliseu diz: ela não tem filho e seu marido é idoso. Então Eliseu vai e profetiza na vida dela: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Olha, preste bem atenção, ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Ou seja, ela não queria essa promessa, né? Porque, vamos dizer, ela já havia tentado várias vezes, né? Pelo contexto, pela frustração dela, percebe que ela já tinha tentado e falhado. Então a gente já tira a conclusão de que ela é estéril. Mas acontece exatamente o que ele disse. A mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E aí, depois de um tempo, esse filho tem uma dor de cabeça quando está trabalhando com o pai. O pai manda ele para a mãe. Só que acontece o que a gente já sabe: o menino morre nos braços da mãe. E aí, o que uma pessoa normal faria, né? O que uma pessoa que não tem tanta fé em Deus faria? Se desesperaria, já estaria em luto, já teria perdido as esperanças, né? Se revoltaria contra Deus, pois Deus deu o menino e tirou depois, né? Ou seja, com certeza ela estava com angústia no coração, com certeza ela estava com revolta no coração, pensando para si mesma: o Senhor me deu uma falsa esperança, me deu um filho, me deu alegria e tirou essa alegria de mim. Né? E quantas pessoas já passam ou já passaram por isso, né? No nosso mundo de hoje em dia. Mas ela sabia que o mesmo Deus, a mesma pessoa usada por Deus, que deu o filho a ela, também poderia trazer ele de volta. Ela tinha essa fé, uma mulher de grande fé. E o Senhor recompensa quem tem grande fé. Então, o que é que ela faz ao contrário de qualquer outra pessoa normal? Ela deixa o filho no quarto do profeta e vai atrás dele. E vai atrás do profeta. Ela não conta a ninguém que o filho morreu. Ela só deixa ele lá e vai atrás do profeta. Pede até autorização ao marido e vai embora. Ou seja, uma mulher sábia e uma mulher obediente. Uma mulher que sabe respeitar princípios e, obviamente, tem uma fé muito grande. Então, num ato de loucura, como muitas pessoas iriam dizer, ela vai atrás do profeta. Então, ela chega onde o profeta está numa montanha. Ela chega lá e aí o profeta, né, manda o servo ir até ela, pois você sabe que nessa época os profetas, né, um homem de Deus consagrado, oficializado, tinha o seu servo, né, ninguém podia chegar, qualquer pessoa não podia chegar nele normalmente, né, tinha que falar primeiro com o servo dele. Foi isso que ele mandou. Ele mandou o servo e perguntar a ela se estava tudo bem. O servo pergunta e ela responde: está tudo bem. Ou seja, ela sabia que se ela respondesse o servo, o homem de Deus não ia responder ela. Não ia falar com ela diretamente. Ela queria falar com ele diretamente. Ela tinha fé de que era esse homem que ia resolver aquela situação. Ela não sabia como, mas ela sabia que ele podia. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então, quando ela chega no homem de Deus, ela se abraçou aos seus pés, né? E o servo tenta até tirar ela,
dos pés deles, mas ele diz: deixa em paz, ela está muito angustiada. E como ele não sabia o porquê ela estava angustiada, ele diz: mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Ou seja, uma mulher ousada, uma mulher com muita fé, novamente. E aí ela diz para ele: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Né? Ela estava muito revoltada no coração dela, mas ela não deixou que a revolta dela tirasse a esperança, a fé de que aquele homem podia fazer alguma coisa. Então ele manda o servo dele, né, ir até a casa dela, colocar o cajado sobre o rosto do menino para ressuscitar ele, mas ela não tem fé nisso. Ela não tem fé de que somente o servo indo vai ressuscitar o menino. Ela quer que ele vá. Ela fala: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. A gente vê que ela tinha fé em Eliseu, no que ele fosse fazer, não no que ele mandasse os outros fazer. Ela queria que ele fosse até lá e lutou por isso. Ela só foi quando ele foi. E mesmo você vendo que o servo foi, chegou lá, fez tudo o que o Eliseu mandou e o menino não voltou a si. Ou seja, você está aqui claramente o que Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Ou seja, o homem de Deus falou, mas é a fé dela, tinha que ser por meio da fé dela. E a gente vai ver aqui, quando o menino ressuscita, que foi justamente ele, Eliseu, agindo, deitando sobre o menino, orando e andando pelo quarto, que o menino ressuscitou. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ou seja, a fé da mulher ressuscitou o menino. Não foi do jeito que ela esperava, né? Não, obviamente, acho que nenhuma mãe deseja isso, que um filho morra, mas ela teve fé de que ele ia ressuscitar se o mesmo homem que deu a promessa a ela de que ela teria um filho também poderia trazer ele de volta de alguma forma. Ela não queria saber como, ela só queria ver, ela só queria ter o filho dela de volta. Isso foi a fé dela. Isso foi a fé dela. E aí o que eu queria mostrar para vocês no capítulo 8, que ela volta, ela aparece novamente no capítulo 8. Por quê? Porque depois disso tudo que aconteceu, e várias guerras que aconteceu nos capítulos anteriores, várias ocorrências muito legais também, ele diz a ela: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos, né? Então, obviamente, a fé daquela mulher já era muito grande. A fé dela já tinha ganhado uma promessa, já tinha visto o seu filho ressuscitar, né? Então, isso para ela, sair por 7 anos da casa dela, do conforto dela, deixar tudo que ela tinha para ir morar em uma terra estrangeira, ela foi porque ela tinha fé nele, né? Muitos poderiam perder a fé por aqui também. Muitos poderiam preferir o conforto do que a própria fé, do que a palavra de Deus. Mas não, ela foi. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Diga aí, 7 anos em uma terra que não é sua. E aí, depois que passa os 7 anos de fome, ela volta para falar com o rei. E quem é que estava lá já falando com o rei era justamente o servo de Eliseu. O servo que... Esse é o mesmo servo que estava na história anterior, de quando Eliseu ressuscitou o filho da mãe. Só que aconteceu algo depois nos capítulos que Eliseu não quis mais ele como servo, porque ele desobedeceu Eliseu, ele mentiu, né? Então Eliseu amaldiçoou ele e ele não era mais servo de Eliseu. Mas o rei estava conversando com ele porque queria saber o que mais Eliseu tinha feito, né, de milagroso. E aí, quando ele estava contando
desse milagre que Eliseu fez, de ressuscitar um menino, a mulher apareceu, né? E o escravo exclamou, esta é a mulher, ó meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Né? Então o rei pediu para que ela confirmasse toda aquela história que o servo estava falando, e ela confirmou, né? Ela que viveu tudo aquilo e falou tudo detalhadamente. E aí o rei, vendo isso, vendo que a história era real, obviamente tem duas testemunhas ali, ele diz: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha isso. Olha o que a fé dessa mulher está fazendo na vida dela, né? Uma mulher que nem cita o nome dela, só diz que ela é sunamita, né? Ela não é de Israel, e ela tinha fé no Deus de Eliseu. Ela tinha fé no homem de Deus. Para você ver que a fé da gente é recompensada. O que agrada a Deus é a nossa fé. E, obviamente, o que ela tinha ganhado mais importante era o filho de volta dela. Mas isso aqui ela viu novamente o que a fé fez por ela. A fé de ter obedecido Eliseu para ir para uma terra que ela não conhecia, para sair do conforto, abandonar tudo que tinha. Ela recebeu tudo de volta e com juros, viu? E com juros. Então, essa foi a história. Essa foi a história dessa mulher, a sunamita, sobre obediência e fé. Fé e obediência. Você vê que andam os dois lado a lado, né? Então, infelizmente, muitas pessoas acham que por ter fé não precisa obedecer. Só que não é isso. É justamente a obediência que leva à fé. É justamente a fé que leva também à obediência. Então, que a gente guarde isso no nosso coração, essa palavra de hoje. Fé e obediência. Mas isso não significa que você não pode ser ousado, porque essa mulher foi ousada para fazer o que ela fez. Ela foi ousada para se jogar aos pés de Eliseu. E isso foi fé. Então, a fé também leva à ousadia. A fé, o amor tira todo o medo.